Neste episódio de subreddits perturbadores e polêmicos, vamos falar sobre o subreddit Confessions, que é exatamente o que parece, um lugar para as pessoas confessarem seus segredos. Algumas dessas confissões são bem leves, algumas até engraçadas, mas eu acho que você não está aqui para dar boas risadas, então é claro que eu escolhi uma seleção dos posts mais horripilantes. Vamos investigar. Se você curte mistérios da internet e conteúdos perturbadores, inscreva-se e ative as notificações para receber mais vídeos assim. Se quiser apoiar o canal, torne-se membro no Ko-fi ou do canal para acessar vídeos sem cortes e benefícios, ou deixe uma gorjeta no botão de agradecimento abaixo do vídeo. Obrigada a todos que considerarem. Este vídeo abordará uma variedade de tópicos potencialmente sensíveis, incluindo morte, abuso sexual e sequestro. Recomenda-se descrição ao público. Clique no link na descrição para virar membro do Ko-fi e ver a versão sem cortes e anúncios deste vídeo, incluindo uma entrada extra não presente aqui. A primeira postagem que analisaremos foi feita há poucos dias e se intitulava "Alguém mais passou por inspeção de roupas íntimas no ensino médio sob o pretexto de educação sobre higiene?" A postagem é tão preocupante quanto o título indica. Tenho quase 40 anos e ultimamente tenho tido essas lembranças intrusivas do ensino médio, quando as professoras verificavam se estávamos mantendo nossos corpos limpos, fazendo a gente formar uma fila do lado de fora do banheiro e entrando uma por uma em um box, onde a professora checava nossos sutiãs, olhava dentro deles e pedia para abaixarmos a calcinha para garantir que estávamos usando peças limpas. Felizmente, se você estivesse menstruada, podia passar direto. Eu estudava em uma escola católica só para meninas e usávamos uniforme, blusa e saia plissada até o joelho. A professora que fazia a inspeção era sempre do mesmo sexo. Lembro de me sentir confusa, gostava das professoras, mas me sentia violada e suja. Tenho lembranças claras de algumas colegas chamando isso de um tipo visual de abuso, já que não havia toque, e naquela época não tínhamos outra linguagem para expressar o que estava acontecendo. Mas para mim eu não via isso como algo tão extremo, porque eu estava passando por violência sexual em casa, mas isso já é outra história. Enfim, senti vontade de desabafar sobre isso hoje à noite. Não sei porquê, mas nunca contei isso para mais ninguém. Isso vive em um espaço de vergonha ambíguo na minha mente. Será que só eu me sinto assim? Como responsável pela criança parece perceber essas inspeções? A explicação óbvia parece ser algum tipo de abuso sexual, como se os professores estivessem apenas procurando uma desculpa para ver o corpo das crianças. Parte de mim se pergunta se eram realmente inspeções de higiene, embora sem nenhuma base lógica. Lembre-se de que esta era uma escola católica e algumas pessoas religiosas devotas têm crenças bastante prejudiciais, especialmente quando se trata de corpos femininos. A autora comentou que verificavam a roupa íntima em busca de secreção, algo totalmente normal e saudável para meninas e mulheres, mas que uma católica devota poderia considerar impuro ou vergonhoso, especialmente há cerca de 30 anos quando isso ocorreu. A autora disse que foi humilhante e criou um ciclo de vergonha, o que provavelmente poderia ter sido a intenção delas. Crianças humilhadas e incentivadas a sentir vergonha são mais fáceis de controlar. No fim, independentemente da intenção das professoras, o que fizeram ainda foi abuso sexual. Obrigar alguém a se despir ou inspecionar seu corpo sem motivo médico, feito por um médico de verdade, como não ocorreu aqui, é abuso sexual. É tão absurdo que essas crianças simplesmente tiveram que aceitar isso como parte da vida escolar, e a autora provavelmente não é a única que nunca contou pra ninguém porque sentia vergonha. Saber que a autora sofreu abuso sexual em casa, levando-a a achar que o que ocorria na escola não era tão grave, é horrível.
Outras usuárias relataram experiências semelhantes em suas escolas, como este exemplo. Nós tínhamos inspeção de roupas íntimas na aula de educação física no ensino fundamental. A professora insistia que todos os meninos usassem cueca tipo slip em vez de samba-canção, porque correr de samba-canção poderia causar lesões e infertilidade. Até hoje eu não tenho certeza se isso realmente é verdade. Eu não sou médica, mas tenho quase certeza de que isso não é verdade. Se fosse para apostar, eu diria que é o contrário. Ouvi dizer que roupa íntima apertada pode reduzir a contagem de esperma, mas não sei se isso é verdade. Nada me convence de que a professora desse usuário não usava isso como desculpa para se aproveitar das crianças, o que é nojento até de pensar. Outra usuária comentou: tenho 24 anos e estudei em uma escola católica de ensino fundamental no sul dos Estados Unidos da América. Usávamos o mesmo uniforme que você, mas também podíamos optar por um vestido jumper plissado. Todas as manhãs faziam inspeções para ver se estávamos usando shorts por baixo das saias e vestidos. Pelo menos faziam os meninos saírem da sala e então as meninas tinham que levantar as saias para a professora. Elas mediam o comprimento dos shorts com régua, mesmo que ficassem sob a saia o dia inteiro. Fui para outra escola no ensino médio, uma academia cristã particular. Fazíamos assembleias no ginásio onde o treinador, também disciplinador, nos chamava por causa do comprimento das saias e shorts. Apesar de não ser tão extremo quanto sua experiência, é igualmente nojento e degradante. Lamento que você tenha passado por isso. Esse comentário é parecido com o da autora, pois claramente havia uma intenção de envergonhar as crianças, mas também sem um motivo lógico. Medir saias ou vestidos com régua é uma coisa, mas checar se usavam shorts por baixo é bem diferente. Por que isso importaria se as saias já estavam cobrindo elas de qualquer forma? Parece só uma forma de deixá-las desconfortáveis e talvez até com motivos ainda mais perversos. A próxima postagem se chamava "Fui sequestrada quando tinha 8 anos e fiquei em cativeiro por 3 anos". Dizia o seguinte: 26 anos, mulher. Fui pega por um estranho na escola que fingia ser amigo do meu pai, dizendo que me levaria ao aeroporto para pegar um voo com meu pai. Além de eu realmente precisar viajar com meu pai naquele dia, esse homem sabia que ele sairia mais cedo do trabalho e me contou isso de manhã, dizendo que precisava pescar com um amigo. Ele fazia isso com frequência. Ele disse que meu pai pediu para me buscar e encontrar com ele no aeroporto. Eu acreditei nele, convenci meus professores de que o conhecia, porque estava animada para ir ao aeroporto, e fui embora com ele. Fiquei em cativeiro por 3 anos, fui violentada, espancada e passei fome. Aos 11 anos eu aprendi a fazer com que ele confiasse em mim. Tudo começou com a gente andando no carro dele, embora eu tivesse que sentar no banco de trás e ficar quieta o tempo todo. Ele me deixava entrar na cozinha dele e preparar comida para mim mesma. Ele me deixava limpar a casa dele. No dia em que fomos alimentar os patos no parque, eu fugi correndo o mais rápido que pude. Por causa da multidão, acho que ele me perdeu de vista. Pedi ajuda a uma família, dizendo que fui sequestrada e queria voltar para casa. Falei meu nome, da escola e dos meus pais para eles. Resumindo, eles o pegaram, ele se matou. Voltei para meu pai, minhas irmãs e meus cachorros. Agora estou felizmente casada com minha esposa há 4 anos, ainda faço terapia, tenho um bom emprego e um bebê a caminho. Edit. Peço desculpas pela última frase. Sei que para a maioria não termina bem e tive sorte. Mas a única maneira que consegui continuar foi dizendo para mim mesma: eu vou escapar e depois vou melhorar. Eu vou me amar de novo, eu vou superar meu trauma. Como funcionou comigo, presumi que dizer vai acabar bem também ajudaria outros. Mas é claro que isso não estava certo. Isso é absolutamente assustador. Todos nós aprendemos, quando crianças, a não falar com estranhos e a não ir a lugar nenhum com alguém que dissesse que foi enviado pelos seus pais para te buscar. Mas, aos 8 anos, se alguém fosse à minha escola,
desse detalhes do meu pai e soubesse dos meus planos de viagem, eu provavelmente também seria enganado. O sequestrador conhecer esses detalhes indica que planejou tudo por um tempo e talvez até tenha seguido a família, o que é ainda mais assustador. De certa forma, isso pode ser ainda mais fácil em 2024, quando tantas pessoas compartilham praticamente todos os detalhes de suas vidas online para qualquer um ver. É possível conhecer alguém sem nunca tê-la visto, e esses detalhes podem convencer uma criança de que você conhece seus pais. Eu tenho agora a mesma idade que a original poster tinha quando escreveu esse post há 4 anos. E quando eu estava na escola, ninguém verificava quem estava me buscando. Minhas professoras sabiam quem eram meus pais, mas nas raras ocasiões em que outro membro da família me buscava, nenhuma delas questionava. Eu espero e suponho que isso não seja mais assim hoje em dia. Felizmente, a maioria das escolas está mais consciente desse tipo de coisa hoje em dia, mas algumas coisas podem passar despercebidas. Alguns comentaristas disseram que seus pais criaram uma palavra-código para saberem, em situações assim, se o estranho realmente foi enviado por eles. Acho essa ideia ótima. Mudando de assunto, ter palavras-código com membros da família pode ser útil em muitas outras situações também. Ultimamente, ouvi relatos de golpes em que golpistas usam inteligência artificial para imitar a voz de alguém e enganar a família por telefone, dizendo que a pessoa está em apuros e precisa de dinheiro. A única forma que vejo de evitar isso é criar uma palavra-código com seus familiares, garantindo que é realmente eles falando. Enfim, estou me desviando do assunto. Fiquei triste quando a original poster disse: com 11 anos já sabia fazer ele confiar em mim. Graças a Deus ela conseguiu e eventualmente conseguiu escapar, mas nenhuma criança deveria ter que descobrir como manipular seus sequestradores adultos para encontrar uma oportunidade de fugir. Também é revoltante saber que o sequestrador tirou a própria vida antes de enfrentar qualquer consequência. Sequestrou uma criança de 8 anos e a abusou durante 3 anos em cativeiro, mas não conseguiu encarar a possibilidade de ficar em cativeiro ele mesmo e escolheu o caminho mais fácil. Em resposta a perguntas sobre se ela tentou fugir muitas vezes, se estava na mesma cidade e o que aconteceu quando viu a família, a autora respondeu: eu não fui deixada sair por aquilo que pareceu uma eternidade. Então não, eu não tentei fugir. Eu não fazia ideia de onde eu estava. Ao ver minha família, foram só abraços, beijos, muito choro e lamentos. Eu não pude ir para casa do hospital por alguns dias, porque eles precisavam ter certeza de que eu estava saudável primeiro. Mas quando finalmente fui para casa, percebi o quanto eu tinha perdido. Não foi fácil, eu tinha um transtorno de estresse pós-traumático terrível e parecia que todo mundo andava pisando em ovos perto de mim. A terapia realmente ajudou todos nós. Esse parece ser o único comentário ao qual a autora respondeu, então não há mais informações para abordar. Tudo o que posso dizer é que fico muito feliz que ela esteja melhor agora e desejo o melhor para ela no futuro. Uma postagem de 4 anos atrás tinha o título: meu irmãozinho já tentou matar minha irmãzinha 2 vezes e eu procuro qualquer desculpa para nunca mais ter que falar com ele. Eu odeio ele. Ele tem 7 anos de idade. Dizia o seguinte: tudo nele me causa repulsa. Eu tenho 26 anos, então temos uma certa diferença de idade. Convivi muito com crianças e nunca vi nenhuma reclamar, se queixar e gritar tanto por qualquer coisa quanto ele. Ele já tentou matar minha irmãzinha, que tem 3 anos, 2 vezes? Uma vez, ele segurou a cabeça dela debaixo d'água na piscina infantil, até que alguém o pegou. Na segunda vez, ele pressionou um travesseiro no rosto dela até minha mãe intervir após ouvir a confusão na sala. Minha mãe tentou aquela defesa de que ele tem 7 anos, não sabe o que faz. Mas eu argumentaria que, como ele fez e terminou aulas de natação, ele sabe o que significa se afogar. Ele tem tendências manipuladoras, difíceis de explicar, mas me disse coisas que me machucaram de um jeito imperdoável, mesmo que não tenha sido de propósito. Se a gente encontrar animais mortos debaixo da cama dele, ou se um dia ele for pego com um corpo, eu estou totalmente preparada para dizer para minha família inteira: eu avisei,
e deixar que fiquem bravos comigo, porque esse garoto é maluco e eu não quero ter nada a ver com ele. Não posso culpar a autora. Sinceramente, esse garoto parece ter potencial para ser psicopata. Há muitas coisas que você pode perdoar em crianças, ou talvez relevar dizendo que elas não sabem o que estão fazendo, mas ele literalmente tentou matar a irmã mais nova em 2 ocasiões diferentes. Isso não é um acidente ou um errinho bobo. Ele pode ter apenas 7 anos, mas isso é um grande sinal de alerta. Deve ser assustador para a original Poster sentir que é a única pessoa que entende a gravidade da situação. Ela disse em um comentário que tentou conversar com a mãe sobre avaliá-lo e não adiantou. Então parece que a mãe está apenas fechando os olhos e se convencendo de que é um comportamento normal. Entendo não querer acreditar que seu filho faria isso, mas após ele quase matar o irmão mais novo 2 vezes, não dá para ignorar. O que é ainda mais bizarro é que a autora disse que a mãe acha que ele é inteligente demais para o próprio bem e que esses incidentes foram, abre aspas, uma forma científica de buscar resultados. Agora isso vai muito além da ignorância. É simplesmente delírio mesmo. Independentemente dos motivos dele para fazer o que fez, existe uma possibilidade real de que ele acabe matando a irmã ou outra pessoa. Infelizmente, parece que só quando isso acontecer é que a mãe vai aceitar a realidade e por mais que a autora esteja preparada para dizer à família "eu avisei", isso não vai fazer ninguém se sentir melhor quando o que parece inevitável realmente acontecer. Há 6 anos, houve uma confissão deprimente chamada "Estou morrendo, mas não contei a ninguém", ela dizia. Fui diagnosticada com câncer há pouco mais de 2 semanas, depois de um exame de rotina. Acontece que tenho um tumor no meu cólon que já se espalhou para outras áreas, até agora fígado e pulmões, e vou precisar de muita quimioterapia e cirurgia para ter alguma chance de viver mais do que 8 meses. Não estou fazendo nenhum tratamento e não contei para minha esposa porque ela só vai me pressionar para fazer o tratamento, o que resultaria em meses de dor e sofrimento por uma chance relativamente pequena. Em vez disso, estou me certificando de que nossos últimos meses juntos sejam preenchidos apenas com memórias felizes. Tenho trabalhado mais tarde e terminado mais cedo para preparar o café da manhã na cama para ela e sair à noite juntos. Meu senhorio, de quem alugo minha oficina, concordou em me deixar administrar meu negócio sem pagar aluguel pelos próximos 6 meses, o que significa muito menos estresse financeiro e que posso economizar muito mais, para que ela tenha algo para se sustentar depois. Espero que ela me perdoe por escolher esse caminho. Essa é uma situação tão horrível de se estar, e parte de mim consegue entender a decisão do original Poster de não contar para a esposa. Embora a única razão que ele tenha dado seja que não queria ser pressionado a fazer o tratamento, eu suspeito que havia mais do que isso. Talvez ele só não soubesse como contar e não quisesse vê-la de coração partido pelo tempo que restava. Ele a mantém no escuro, mas faz o possível para fazê-la feliz nesses últimos meses. Por outro lado, não tenho certeza se essa decisão é a melhor para a esposa dele. Não cabe a mim julgar, especialmente considerando que tenho sorte de nunca ter passado por essa situação, mas se eu fosse a esposa dele, com certeza gostaria de saber. Eu o incentivaria a buscar tratamento e ficaria arrasada por ele não fazer isso, mas ao menos saberia o que estava acontecendo e sua morte não seria um choque repentino. Eu não ficaria pensando por que ele não pôde me contar ou revendo tudo o que fiz e disse nos últimos meses, querendo ter agido diferente. Quanto mais próximo da morte o original Poster estivesse, mais sinais de doença grave ele mostraria, tornando quase impossível esconder isso da esposa o tempo todo. Isso foi postado em uma conta descartável e nunca houve atualizações. Como isso foi há 6 anos e o original Poster soube que teria apenas 8 meses sem tratamento, provavelmente ele já não está entre nós. Só posso esperar que seus últimos meses tenham sido os melhores possíveis e que sua esposa esteja bem.
A última postagem que vamos abordar é triste, mas a confissão em si é, na verdade, bastante comovente. Postada por uma usuária chamada Criminosa do Caranguejo, a publicação intitulada Eu roubo caranguejos ermitões de lojas de souvenirs dizia: sabe aqueles caranguejos ermitões vendidos como animais de estimação em lojas de souvenirs à beira-mar? Aquelas conchas com personagens de desenho animado mal pintados? Aqueles que acompanham a compra de uma pequena caixa plástica, uma fina camada de cascalho colorido, um pouco de ração em flocos e um potinho raso de água com esponja do mar? Talvez seus pais tenham deixado você pegar um nas férias quando criança, por ser um bichinho de estimação simples, e ele pode ter vivido semanas, meses ou anos naquela caixa de plástico, até você sentir um cheiro ruim e encontrá-lo morto. Talvez você não ligue porque é só um caranguejo e eles vivem pouco mesmo. Esses caranguejos vivem mais de 30 anos. Esses caranguejos são muito sociáveis e devem ficar em grupos. Esses caranguejos precisam de ar com cerca de 80% de umidade ou mais para respirar e devem ser mantidos a cerca de 26 graus Celsius. Esses caranguejos precisam de piscinas separadas de água doce e salgada, com sal marinho de aquário, profundas o bastante para submergi-los e regular a salinidade interna. Precisam de recintos amplos com substrato profundo para cavar e se enterrar na muda? Eles precisam de uma dieta variada e rica em nutrientes com frutas e vegetais frescos. O caranguejo que você comprou como lembrança no local das camisetas com aerógrafo e colares de dente de tubarão morreu lentamente e de forma miserável. É um milagre ele ter sobrevivido até ali, já que todos os caranguejos eremitas vendidos nessas lojas e grandes redes de animais de estimação são coletados da natureza. Eles têm suas conchas naturais quebradas de seus corpos com um martelo, então não tem escolha a não ser usar alguma porcaria brega com o Homem-Aranha pintado nela. Cerca de 50% não sobrevivem ao processo e ninguém parece se importar. Eu me importo. Anos atrás, vi centenas de caranguejos eremitas em uma loja, presos em gaiola aberta, sem aquecimento e só com um prato raso de água. Senti o cheiro deles antes de vê-los, pequenos corpos mortos apodrecendo nas conchas e membros espalhados. As crianças eram incentivadas a pegá-los, brincar e pedir aos pais, pois são quase tão simples quanto uma pedra de estimação, certo? Se eu comprasse alguns, daria uma chance de viver, mas ao mesmo tempo apoiaria uma indústria cruel e financiaria a morte de outros. Não sei por quanto tempo andei pela loja com esse dilema, até que uma realização repentina me atingiu. Eu tenho bolsos. Com a maior naturalidade possível, peguei alguns caranguejos doentes e coloquei delicadamente no meu bolso. Meu coração disparava, mas ninguém me impediu ao sair, iniciando assim minha vida criminosa. Raramente faço isso, mas quando estou em uma cidade com loja de souvenirs, entro e libero alguns caranguejos eremitas. Eu me aproximo dos mais fracos e daqueles que estão sem membros. Eles já estão no fim, mas quero que tenham uma chance ou que partam o mais confortavelmente possível. Os sobreviventes agora estão saudáveis e ativos, formando uma colônia de caranguejos contrabandeados. Eu adoro o barulho de fundo das cascas deles batendo no terrário e uns nos outros enquanto cuidam dos seus afazeres de caranguejo. Estou um pouco bêbada e sentimental esta noite, o que é a minha desculpa para escrever tudo isso. Acho que muitos não vão ler tudo, mas espero que leiam e que isso faça diferença de alguma forma. Se você leu meu desabafo até aqui, obrigada. Que nunca seja pego de surpresa. Felizmente, nunca vi pessoalmente nenhuma dessas lojas de souvenirs vendendo caranguejos eremitas, mas já ouvi falar sobre isso antes. E me entristece pensar que eles foram tirados de seu habitat natural para uma loja onde são tratados como objetos inanimados, esperando para serem comprados por alguém que provavelmente não vai cuidar deles direito. Que vida miserável! Eu sei que humanos podem tratar outros humanos horrivelmente, mas me impressiona como é normalizado tratar outros seres vivos mal, especialmente os que não são fofos ou peludos, ou mesmo aqueles que são, se não forem cães, gatos ou outro animal considerado de estimação.
Dito isso, eu adoro ouvir histórias como essa. É bom saber que existem pessoas compassivas por aí tentando fazer a diferença. Outra usuária comentou: eu moro em uma dessas comunidades de praia turísticas. Há anos resgato caranguejos eremitas e devolvo o máximo possível à natureza. É bom conhecer outra ladra de caranguejos. Obrigada por fazer o que você faz. Essas pessoas podem ser criminosas, mas eu diria que esse é um crime bem ético e espero que continuem salvando os caranguejos. Eu gostaria de saber a sua opinião nos comentários, além de qualquer sugestão que você possa ter para um vídeo futuro. Se gostou do vídeo, curta-se e inscreva-se no canal. Um enorme obrigada aos meus membros do Ko-fi e aos membros do canal, cujos nomes estão aparecendo na tela agora. Eu realmente aprecio o apoio de vocês. Obrigada por assistir e nos vemos na próxima vez em um novo vídeo.